No aeroporto, minha irmã de repente teve um ataque, gritando: "Esqueci meu vestido precioso, e se eu não tiver ele, não vou a lugar nenhum." Em vez de repreender o comportamento dela, meus pais correram para consolá-la e, imediatamente, se voltaram para mim. "Não se preocupe, sua irmã vai conseguir o vestido para você." Vi o sorrisinho no rosto dela enquanto se recostava na cadeira, quase saboreando toda a atenção. Então sugeri calmamente: "Por que a gente não compra um vestido novo para você?" Mas antes mesmo de eu terminar a frase, todos começaram a gritar comigo, exigindo que eu voltasse para casa buscar aquele vestido, custasse o que custasse. Saí do aeroporto me sentindo humilhada apenas para ver, minutos depois, minha irmã postar uma foto no Facebook com a legenda: "Finalmente, estamos prestes a embarcar, só nossa preciosa e pequena família." Minha mãe ainda comentou: "Isso mesmo, minha menina. Vai ser as melhores férias." Fiquei em silêncio. Mas o que fiz em seguida deixou todos completamente pálidos. "Meu nome é Sarah, tenho 26 anos. Essa história envolve minha irmã de 23, Madison, meus pais, Robert e Linda, e o que deveria ter sido nossas férias em família no Havaí no verão passado." Para contextualizar, Madison sempre foi a filha de ouro da família. É a mais nova, considerada a mais bonita e, com certeza, a mais dramática. Crescendo, vi ela aperfeiçoar a arte de conseguir tudo o que queria através de lágrimas, escândalos e manipulação. Meus pais, principalmente minha mãe, sempre cediam às exigências dela, enquanto esperavam que eu fosse a irmã mais velha responsável, compreensiva e disposta a acomodar as vontades de Madison. Eu tinha acabado de concluir meu mestrado em marketing e trabalhava em uma boa empresa em Chicago. Economizei por meses para bancar a viagem ao Havaí porque, sinceramente, eu precisava de uma pausa. Madison, por outro lado, ainda morava com meus pais, trabalhava meio período em uma boutique e tinha praticamente todas as despesas, inclusive essa viagem, pagas por eles. O dia da partida começou de forma normal. Combinamos de nos encontrar no aeroporto internacional O'Hare às 6 horas da manhã para o voo das 8 horas para Honolulu. Eu cheguei pontualmente com minha bagagem de mão, tendo feito o check-in online na noite anterior. Meus pais chegaram 15 minutos depois, animados para a viagem. Então apareceu Madison. Ela chegou 30 minutos atrasada, arrastando uma mala enorme e com cara de exausta. Desculpa, disse enquanto se aproximava do balcão de check-in. Passei a noite acordada garantindo que não ia esquecer nada. Meu pai, Robert, sorriu indulgente. Sem problema, querida. Ainda temos bastante tempo. Mas, quando passávamos pela segurança rumo ao portão de embarque, Madison parou de repente. Seu rosto ficou pálido, depois vermelho, depois pálido de novo. Ela deixou a bagagem de mão cair de propósito e suspirou alto, chamando a atenção de vários viajantes ao redor. Meu Deus! Murmurou, e logo depois gritou. Meu Deus! O que houve, querida? Minha mãe, Linda, correu até ela, cheia de preocupação. Meu vestido, disse Madison, a voz subindo a um tom agudo que me fez estremecer. Meu vestido coral precioso, com flores bordadas à mão. Aquele que comprei especialmente para o luau no resort. Esqueci no meu armário em casa. Revirei os olhos. Madison, tenho certeza de que você trouxe outros vestidos. Você trouxe roupas suficientes para um mês inteiro. Mas ela já estava entrando em colapso total. Você não entende, gritou alto o suficiente para pessoas 3 portões distantes olharem. Aquele vestido é perfeito para as fotos do luau. Planejei essa roupa por semanas. Até comprei acessórios combinando. Ela se jogou teatralmente numa das cadeiras do aeroporto, lágrimas escorrendo pelo rosto. Se eu não tiver aquele vestido, não vou a lugar nenhum. A viagem inteira está arruinada. Meus pais imediatamente entraram em modo de crise, cercando Madison como se fosse uma emergência médica em vez de uma birra por roupa. Querida, por favor, não chore, disse meu pai, batendo de leve no ombro dela. Vamos resolver isso, completou minha mãe, lançando para mim um olhar significativo. Meu estômago afundou. Eu sabia o que vinha em seguida. Não se preocupe, Madison, disse minha mãe. Sua irmã vai buscá-lo para você. As palavras me atingiram como um tapa. Olhei incrédula para minha mãe.
Como é que é? Perguntei. Sarah, explicou meu pai, como se fosse óbvio. Você pode voltar de carro até a casa, pegar o vestido da Madison e pegar o próximo voo. Olhei ao redor, tentando entender se estava tendo algum tipo de alucinação causada por estresse. Vocês estão falando sério? Já estamos no portão. Nosso voo embarca em 45 minutos. Madison ergueu o rosto do choro teatral, e juro que vi um sorriso de canto de boca antes de ela voltar a fazer cara de vítima trágica. Mas, Sarah, gemeu. Você sabe como esse vestido é importante para mim. Por favor. Eu nunca mais vou pedir nada a você. Aquilo foi quase engraçado, considerando que 2 semanas antes ela já tinha pedido para eu cobrir a parte dela no quarto do hotel porque tinha acidentalmente gasto o dinheiro das férias numa bolsa nova. Respirei fundo, tentando manter a calma. Olha, isso é ridículo. Madison, você tem uma mala cheia de roupas. E se o vestido é realmente tão importante, por que não compramos um novo no Havaí? Vai ter vários lindos nas lojas do hotel ou até em Waikiki. Parecia uma solução mais do que razoável. Afinal, estávamos indo para o Havaí, pelo amor de Deus. Lá no Havaí haveria vestidos lindíssimos por toda parte, provavelmente até mais bonitos do que o que ela tinha esquecido em casa. Mas antes que eu pudesse terminar a frase, o caos começou. Como você pode ser tão egoísta? Minha mãe disparou contra mim. Sarah, isso é sobre família, acrescentou meu pai, num tom severo. Sua irmã precisa desse vestido, e só você pode ajudar. Os soluços de Madison ficaram ainda mais altos. Ela não liga para os meus sentimentos. Essa é a viagem mais importante da minha vida, e ela quer que eu use qualquer vestido aleatório em vez do que escolhi com tanto cuidado. Não foi isso que eu quis dizer, comecei, mas minha mãe me cortou. Você vai voltar e buscar esse vestido, Sarah. Não tem discussão. Madison não deveria se contentar com um vestido de lojinha de turista quando já tem o perfeito em casa. Outros passageiros já estavam olhando. Senti meu rosto queimar de vergonha enquanto minha família fazia aquele escândalo no meio do aeroporto O'Hare. Mas e o meu assento no avião? Perguntei desesperada. E as minhas férias? Eu pedi esses dias de folga meses atrás. Você pode pegar o próximo voo, disse meu pai, com desdém. Há vários para o Havaí todos os dias. Vai chegar só algumas horas depois. Algumas horas. Eu não acreditava no que ouvia. Pai, se eu sair agora, dirigir até em casa, pegar o vestido, voltar aqui e esperar o próximo voo, vou ter sorte se chegar no Havaí só amanhã à noite. Isso se eu conseguir um lugar em stand-by. Madison chorava ainda mais alto. Viu? Ela nem quer me ajudar. Está sendo tão malvada comigo. O olhar da minha mãe endureceu. Sarah Elizabeth, tenho vergonha da sua atitude agora. Sua irmã está em sofrimento e tudo o que você consegue pensar é em si mesma. Você vai buscar esse vestido e vai fazer isso sem mais esse comportamento egoísta. O uso do meu nome completo naquele tom desencadeou algo antigo, da minha infância. Por um momento, me senti com 8 anos de novo, sendo repreendida por não compartilhar meus brinquedos com Madison. Mas então olhei para minha irmã. Ela tinha parado de chorar só o suficiente para checar o reflexo no celular e retocar o glossário. Quando nossos olhares se cruzaram, ela me deu um sorrisinho vitorioso, mínimo, antes de retomar o teatro de vítima desolada. Foi aí que me caiu a ficha, não era sobre o vestido. Era sobre poder. Era o jeito de Madison reafirmar sua posição, de garantir que todos soubessem que ela ainda era a princesa que conseguia tudo o que queria, quando queria. E meus pais não apenas permitiam, participavam ativamente. Mas que escolha eu tinha? Toda a minha família me encarava, esperando que eu cedesse. Passageiros desconhecidos assistiam à cena. O embarque começaria logo, e se eu não saísse de imediato, não haveria nem tempo de tentar aquela loucura. Tá bom, murmurei, quase inaudível. Eu vou buscar o maldito vestido. O rosto de Madison se iluminou como se fosse manhã de Natal. Ah, obrigada, Sarah. Você é a melhor irmã do mundo. Minha mãe assentiu, satisfeita. Assim é melhor. É isso que a família faz uns pelos outros. Peguei minhas coisas mecanicamente, atordoada com o que acabará de acontecer.
Ao me virar para sair, ouvi meu pai gritar: Sara, não esquece os sapatos combinando também. São os corais que estão na porta do quarto dela. É claro, porque não bastava só o vestido. A caminhada de volta pelo aeroporto parecia um borrão. Eu não acreditava que realmente estava fazendo aquilo. Eu era uma mulher adulta, com carreira, apartamento próprio, vida própria e ainda assim estava correndo atrás de recado para minha irmã caçula como se ainda estivéssemos no ensino médio. A volta de carro levou 45 minutos no trânsito de Chicago. O tempo todo eu só pensava em como minha família tinha descartado meu tempo, meu dinheiro e meus sentimentos sem a menor consideração. O fato de que eu tinha pago minha própria passagem, meu próprio quarto de hotel, e agora teria que arcar com taxas de mudança e, provavelmente, preços mais altos por uma passagem de última hora, não parecia importar a ninguém além de mim. Estacionei na garagem dos meus pais e usei a chave reserva para entrar. O quarto de Madison era, como sempre, um campo de batalha, roupas espalhadas, maquiagem jogada pela penteadeira, sapatos empilhados nos cantos. E lá estava o vestido coral, pendurado em destaque no closet. Eu tinha que admitir, o vestido era bonito. Um modelo leve, fluido, com flores bordadas delicadamente na gola e na barra. Do tipo que sairia perfeito em fotos contra o pôr do sol no Havaí. Mas valia a pena perder metade das minhas férias por isso? Definitivamente não. Peguei o vestido e os sapatos. Enquanto saía do quarto, meu celular vibrou com uma notificação do Facebook. Madison tinha postado uma foto. Cliquei e senti o sangue gelar. Era uma selfie dela com meus pais, sorridentes, mostrando os cartões de embarque no portão. Madison sorria radiante, sem vestígio das lágrimas que derramava uma hora antes. A legenda dizia: Finalmente estamos prestes a embarcar. Só nossa preciosa pequena família. Havaí, aí vamos nós. Preciosa pequena família. Fiquei encarando aquela frase até minha visão embaçar. Preciosa pequena família. Como se eu não fizesse parte dela. Como se fosse apenas uma funcionária designada para cumprir uma tarefa. Logo em seguida apareceu o comentário da minha mãe. Isso mesmo, minha menina. Vão ser as melhores férias. Tão orgulhosa da minha filha atenciosa. Minha filha atenciosa, no singular. Não filhas. Como se Madison fosse a única filha digna de reconhecimento. Tirei um print do post e fiquei sentada no carro, na garagem dos meus pais, olhando para a tela do celular. Algo dentro de mim mudou naquele momento. Algo profundo e irreversível. Eles queriam brincar de joguinhos? Queriam me tratar como empregada de aluguel em vez de família? Queriam me humilhar e depois exibir sua preciosa pequena família nas redes sociais? Tudo bem. Dois podiam jogar esse jogo. Liguei o carro e dirigi de volta para o aeroporto, mas não entrei no terminal. Fui direto para o estacionamento de longa permanência, onde meus pais tinham deixado o carro. Eu mesma tinha ajudado meu pai a achar a vaga naquela manhã, então sabia exatamente onde estava. Estacionei ao lado e peguei o celular. Liguei para a United Airlines. Olá, disse, quando a atendente atendeu. Preciso cancelar um voo e receber reembolso integral, por favor. 20 minutos depois, eu tinha conseguido cancelar não apenas meu voo, mas também a reserva do hotel. A companhia aérea foi surpreendentemente compreensiva quando expliquei que houve uma emergência familiar. Como o cancelamento estava sendo feito mais de 24 horas antes do voo doméstico e mais de 48 horas antes do check-in no hotel, consegui reembolso total dos dois. Mas eu não parei por aí. Em seguida, liguei para o resort no Havaí, o Grand WA, onde ficaríamos uma semana em uma suíte de frente para o mar que eu mesma tinha pesquisado, reservado e pago o depósito. Aqui é Sarah Mitchell. Tenho uma reserva para 4 pessoas com check-in hoje. Número de confirmação, recitei os detalhes. Sim, senhorita Mitchell. Sua família deve estar animada. Como posso ajudar? Preciso modificar a reserva. Não vou mais participar da viagem, então quero remover uma pessoa. Além disso, gostaria de cancelar o cruzeiro ao pôr do sol, o passeio de helicóptero e a excursão de mergulho que reservei e paguei. Puxa, lamento muito que não vá nos acompanhar. Vou verificar o que posso fazer. Depois de alguma negociação, deu certo.
Como eu era hóspede principal e o cartão estava em meu nome, consegui fazer todas as mudanças. O resort ainda aceitou reembolsar as atividades, já que conseguiram revender as vagas. E aí veio a parte interessante: ao me remover da reserva, a categoria do quarto mudou. A bela suíte de frente para uma área específica para 4 pessoas. Com apenas 3, meus pais e Madison seriam transferidos para um quarto menor, com vista parcial do oceano em vez da vista completa. Acrescentei, quase de propósito. Ah, e acredito que haja uma confusão no pagamento. Vejo que meu cartão está registrado para o valor total, mas vou pagar apenas a minha parte. Os outros 3 hóspedes precisarão arcar com o restante. A atendente hesitou. Então a senhora deseja dividir os custos? Exatamente. Pagarei um quarto do valor original. O restante deverá ser acertado pelos outros hóspedes no check-in. Ou seja, meus pais e Madison chegariam ao resort para descobrir não só que o quarto tinha sido rebaixado, mas que ainda deviam 3/4 do valor total da reserva. Minha última ligação foi para a locadora de veículos. Eu tinha reservado e pago um conversível para a semana inteira, planejando surpreendê-los. Cancelei também e consegui reembolso integral. Enquanto finalizava as ligações, abri o post da Madison no Facebook mais uma vez. Os comentários dos amigos dela pipocavam. Que inveja! Vai ser incrível! Vivendo a melhor vida. Digitei um comentário meu. Desejo a vocês uma ótima viagem. Tenho certeza de que vão se virar. Depois guardei o celular, voltei para meu apartamento e preparei um banho quente. À noite, pedi comida tailandesa, abri uma garrafa de vinho e coloquei Netflix. Por volta das 20 horas em Chicago, 18 horas no Havaí, meu celular começou a tocar. Primeira ligação, meu pai. Deixei cair na caixa postal. Segunda, minha mãe. Também caixa postal. Terceira, Madison. Essa eu atendi. Sarah. Meu Deus, o que você fez? A voz dela soava em puro pânico. Do que você está falando? Perguntei, inocente, dando um gole no vinho. O hotel. Estão dizendo que devemos uns $3.000. Nos colocaram em um quarto minúsculo sem vista para o mar e não tem carro alugado. Que estranho, respondi. Você ligou diretamente para o resort? Claro que liguei. Eles disseram que você mudou a reserva. Que você se retirou da estadia e que só vai pagar a sua parte. Isso mesmo, confirmei. Não estou aí, então não tenho que pagar pelas partes da viagem que não vou usar. Faz sentido, não? Do outro lado da linha, ouvi ela gaguejar, sem acreditar. Mas, Sarah, a gente não tem esse dinheiro. Mamãe e papai estão surtando. Não temos $3.000 assim, de bobeira. Sinto muito ouvir isso, Madison. Deve estar sendo bem estressante mesmo. Você precisa consertar isso. Precisa ligar de volta e colocar tudo de volta como estava. Acho que não consigo, Madison. Não estou na viagem, lembra? Sou só sua garçonete particular, enviada para buscar vestidos esquecidos. Não é isso que quisemos, Sarah, por favor. Pela primeira vez em anos, ouvi um pânico genuíno na voz da minha irmã, em vez do habitual chororô manipulador. Olha, eu tenho seu vestido e os sapatos aqui comigo. Quer que eu mande para o resort? Posso enviar por transporte expresso, deve custar uns $200. Sim, sim. Por favor, faça isso. Tudo bem. Só vou precisar que você me mande o dinheiro do frete primeiro. Silêncio. Madison, você ainda está aí? Quer que eu pague o envio do meu próprio vestido? Bem, é o seu vestido e você que esqueceu. Já gastei $150 com taxas de troca e gasolina hoje dirigindo por Chicago. Acho justo que você cubra o custo do envio do seu próprio item esquecido. Mais silêncio. Não acredito que você está fazendo isso com a gente, disse Madison, finalmente, com a voz baixa. Fazendo o quê? Você queria que eu buscasse seu vestido, e eu busquei. Você queria viajar com sua preciosa pequena família e agora está de férias. Tudo deu certo exatamente como você queria. Ela desligou na minha cara.
Nas horas seguintes, recebi mais 17 ligações de vários familiares, inclusive minha tia Karen, que aparentemente foi recrutada para me ligar e me fazer sentir culpada para fazer a coisa certa. Deixei todas caírem na caixa postal. Finalmente, por volta das 22 horas, ouvi as mensagens de voz. Pai, Sarah, querida, não sei o que aconteceu, mas precisamos que você ligue para o hotel e conserte isso. Estamos tentando ter uma boa viagem em família aqui. Mãe, Sarah, esse comportamento é muito imaturo. Não sei o que aconteceu com você, mas está estragando a viagem de todos. Me ligue imediatamente. Madison, chorando, Sarah, por favor, nos ajude. Me desculpe pelo que aconteceu antes, não queria que isso acontecesse. Estamos presos aqui e não sabemos o que fazer. Tia Karen, Sarah, querida, seus pais me ligaram e contaram o que aconteceu. Eu sei que família pode ser complicada, mas assim não se resolve nada. São suas pessoas, não queime pontes por um mal-entendido. Pai, de novo, Sarah, se você não ligar para o hotel e consertar isso até amanhã de manhã, vamos ter que encurtar a viagem e voltar para casa. Sua mãe está desesperada, e Madison não para de chorar. É isso mesmo que você quer? Peguei outro copo de vinho e pensei na pergunta, é isso mesmo que você quer? O que eu queria era ser tratada com respeito. Que meu tempo e meu dinheiro fossem valorizados. Que eu não fosse tratada como funcionária não remunerada pela minha própria família. Que alguém reconhecesse que me fazer perder metade das minhas férias para buscar um vestido era totalmente irracional. Que Madison experimentasse consequências pelo próprio comportamento, pela primeira vez na vida. Então sim, pai, era exatamente isso que eu queria. Não os chamei de volta naquela noite. Na manhã seguinte, acordei e vi que Madison havia postado outra atualização no Facebook. Quando a família te decepciona, algumas pessoas só se preocupam consigo mesmas, tentando tirar o melhor de uma situação difícil. #drama familiar #decepção. Os comentários eram previsivelmente favoráveis a Madison, com amigos e parentes se juntando a ela sem conhecer a história completa. Mas notei algo interessante, Madison não tinha explicado realmente o que aconteceu. Ela manteve os detalhes vagos, o que me mostrou que sabia que, se as pessoas soubessem a verdade, talvez não fossem tão simpáticas. Decidi que era hora de contar meu lado. Escrevi cuidadosamente meu próprio post. Às vezes, você não percebe como está sendo tratado até dar um passo atrás e enxergar o quadro completo. Ontem, minha família esperava que eu perdesse meu voo e, possivelmente, minhas férias inteiras, para dirigir até casa e buscar um vestido que minha irmã esqueceu, em vez de simplesmente comprar um novo no Havaí. Quando sugeri a alternativa lógica, fui chamada de egoísta e disseram que eu não tinha escolha. Fui tratada não como membro da família, mas como funcionária contratada. Depois de fazer a viagem de ida e volta para buscar o vestido e perder meu voo, vi um post nas redes sociais sobre a preciosa pequena viagem em família, deixando claro como sou vista. Decidi cuidar de mim mesma desta vez e ajustar os planos da viagem de acordo. Estou aprendendo que estabelecer limites com a família é tão importante quanto com qualquer outra pessoa. Tirar um tempo para refletir sobre como relações familiares saudáveis devem ser. Marquei meus pais e Madison no post. A resposta foi imediata e intensa. Em uma hora, recebi dezenas de comentários e mensagens. A maioria foi de apoio, especialmente de amigos que já tinham testemunhado a dinâmica da minha família ao longo dos anos. Várias pessoas compartilharam histórias próprias de serem o irmão responsável, sempre sacrificando-se pelo mais difícil. Minha colega de faculdade, Jéssica, comentou: Sarah, eu vi sua família te tratar assim por anos. Tenho orgulho de você por finalmente se colocar. Meu colega de trabalho, Mike, escreveu: Cara, eles esperavam que você perdesse suas férias por causa de um vestido. Isso é loucura. Mas também houve comentários de familiares e amigos da família que acharam que eu estava sendo vingativa. Meu primo Brad escreveu: Isso é mesquinho, Sarah. A família deveria vir em primeiro lugar. A irmã da minha mãe comentou: Toda história tem dois lados. Expor assuntos de família no Facebook nunca é apropriado. Deixei os comentários negativos sem resposta. As respostas positivas, de certa forma, me validaram de uma maneira que eu não esperava.
Pela primeira vez, percebi que outras pessoas conseguiam ver pelo que eu vinha passando há anos. Por volta do meio-dia, meu celular tocou. Era minha mãe. Dessa vez, atendi. Sara. Sua voz estava gelada. O que você postou no Facebook é completamente inadequado e constrangedor. Oi, mãe. Como está o Havaí? Nem pense em usar esse tom comigo. Você tem ideia do que fez? Tivemos que colocar as despesas do hotel no cartão do seu pai e mal conseguimos pagar. Madison está arrasada. Chora há 2 dias sem parar. Sinto muito ouvir isso. Vocês conseguiram pegar o vestido que eu busquei para ela? Não é mais sobre o vestido, Sara. E você sabe disso. É sobre você surtando e descontando na família. Na verdade, mãe, isso é sobre vocês decidirem que meu tempo, meu dinheiro e meus sentimentos não importam. Sobre esperar que eu perdesse minhas férias para Madison fazer birra no aeroporto. Sobre vocês postarem nas redes sociais sobre sua preciosa pequena família enquanto eu dirigia por Chicago buscando roupas esquecidas. Nunca dissemos que você não fazia parte da família. Madison literalmente postou sobre a preciosa pequena família dela enquanto eu buscava o vestido. Você comentou, elogiou. Em nenhum momento mencionou que eu estava ausente na foto porque estava fazendo um favor. Silêncio do outro lado. E agora você está chateada porque eu decidi cuidar de mim pela primeira vez em vez de ser o capacho da família. Continuei. Você está chateada porque não estou mais pagando pela viagem de Madison. Porque, pela primeira vez na minha vida adulta, eu disse não a exigências irracionais. Sara, nós somos sua família. Amamos você, mas você está sendo incrivelmente egoísta e vingativa agora. Mãe, lembra do que você me disse no aeroporto quando sugeri comprar um vestido novo para Madison no Havaí? Silêncio. Você disse que eu estava sendo egoísta por sugerir a solução óbvia. Disse que eu deveria me envergonhar da minha atitude. Deixou claro que meu único papel aceitável era fazer o que Madison quisesse, independentemente de como isso me afetasse. Você está distorcendo as coisas, não é? Então me explique, por que Madison não podia comprar um vestido novo no Havaí? Por que eu tive que perder meu voo? Por que meus sentimentos não importaram nada nessa situação? Mais silêncio. Eu amo você, mãe. Amo o pai. E até amo Madison, apesar de tudo. Mas estou cansada de ser tratada como se existisse apenas para servir às necessidades de Madison. Estou cansada de fingir que isso é normal ou aceitável. Sara, se você não consertar a situação com o hotel, vamos encurtar a viagem e voltar amanhã. Essa é sua escolha, mãe. Mas eu não vou ligar para o hotel. Não vou pagar pela viagem de Madison e não vou pedir desculpas por me defender. Ela desligou. Naquela tarde, decidi fazer algo por mim. Reservei uma viagem de fim de semana prolongado para Napa Valley, em um bed and breakfast lindo que eu queria visitar há anos. Com o dinheiro que recebi do cancelamento do Havaí, pude me permitir um pequeno luxo. Também liguei para minha amiga Emma, que tentava me convencer a entrar no clube do livro dela há meses. Sara, que bom que você ligou. Como está o Havaí? Na verdade, é uma longa história. Está livre para jantar hoje? Preciso de uma amiga agora. Claro. Está tudo bem? Vai ficar. Naquela noite, entre massas e vinho, contei toda a história para Emma. Ela ouviu sem interromper, alternando expressões de choque, raiva e orgulho. Sara, preciso te perguntar uma coisa, disse ela quando terminei. Quero que responda honestamente, como você se sente agora? Não sobre sua família estar chateada, mas sobre o que você fez. Pensei com cuidado. Me sinto livre. Pela primeira vez em anos, sinto que não sou responsável por gerenciar emoções e problemas de todo mundo. Sinto que finalmente me coloquei. Que bom. Porque o que fizeram com você foi completamente inaceitável, e o que você fez em resposta foi totalmente razoável. Você não foi vingativa nem cruel. Apenas deixou de permitir que desfuncionalidades alheias fossem empurradas para você. Sério? Perguntei. Às vezes penso se fui longe demais. Esperavam que eu perdesse minhas férias por causa de um vestido. Um vestido.
Não um remédio, passaporte ou algo realmente importante. Algo que poderia ser facilmente substituído. E quando ofereci uma solução razoável, me atacaram. Depois me humilharam nas redes sociais. Eu respondi me retirando de uma situação em que não era bem-vinda e deixando de pagar por despesas que não eram minhas. Isso não é vingança. É apenas autorrespeito. As palavras dela foram como uma revelação. Ela estava certa. Eu não tinha feito nada maldoso ou vingativo. Simplesmente deixei de permitir que me aproveitassem. Nos dias seguintes, soube pelos comentários da família que meus pais e Madison realmente encurtaram a viagem ao Havaí, voltando para casa após apenas 3 dias, em vez de uma semana planejada. Madison postou uma série de atualizações cada vez mais dramáticas no Facebook, falando sobre traição da família e como suas férias dos sonhos foram arruinadas pelo egoísmo. Mas algo interessante aconteceu nos comentários. Várias pessoas começaram a fazer perguntas: o que exatamente Sarah fez? Por que ela não estava na viagem? Do que se trata? Quando os detalhes começaram a surgir, a opinião pública começou a mudar. Pessoas que inicialmente eram simpáticas a Madison passaram a questionar se era razoável esperar que alguém perdesse o voo por causa de uma peça de roupa esquecida. Minha prima Jennifer, que inicialmente me criticou, postou: Espera, deixa eu entender. Sarah era esperada a perder o voo para buscar um vestido que Madison esqueceu? Por que Madison não poderia simplesmente comprar um vestido novo no Havaí? Estou confusa. Comentou a amiga de Madison, Britney. Quer dizer, eu entendo ficar chateada por esquecer algo importante, mas tem lojas no Havaí, né? Eventualmente, Madison deletou a maioria dos posts sobre a viagem. Uma semana depois, meu pai me ligou. Sarah, precisamos conversar. Ok. Sua mãe e eu conversamos sobre o que aconteceu e achamos que talvez tenhamos exagerado. Esperei. Talvez pudéssemos ter lidado de forma diferente com a situação no aeroporto, continuou, com cuidado. E talvez você tenha sentido que não estávamos considerando seus sentimentos. Talvez. Ele suspirou. Ok. Deveríamos ter lidado de outro jeito. Não deveríamos ter esperado que você perdesse seu voo. Deveríamos simplesmente ter comprado um vestido novo para Madison. Obrigada por dizer isso, pai. Mas, Sarah, a forma como você lidou com tudo depois, foi dura. Mudar as reservas do hotel e cancelar tudo sem nos avisar primeiro nos colocou numa situação muito difícil. Pai, preciso te perguntar uma coisa. Quando você viu o post da Madison no Facebook sobre a preciosa pequena família, como se sentiu? Como assim? Quero dizer, você viu sua filha postar sobre a viagem de família e se referir a ela como uma pequena viagem familiar, me excluindo. Você viu a mãe comentar elogiando a Madison. Como isso te fez sentir sabendo que eu não estava na foto porque estava dirigindo por Chicago buscando o vestido da Madison? Houve uma longa pausa. Não pensamos em como isso pareceria para você. Pai, não só pareceu ruim. Doeu. Deixou claro que eu não sou realmente considerada parte da família. Sou apenas a pessoa que vocês chamam quando precisam que alguém resolva os problemas da Madison. Isso não é verdade, Sarah, não é? Quando foi a última vez que você me pediu para acompanhar a Madison em algum lugar porque ela estava sendo gentil com você? Quando foi a última vez que a Madison teve que sacrificar algo importante para atender minhas necessidades? Quando foi a última vez que a mãe postou no Facebook elogiando minha consideração? Silêncio. Pai, eu te amo, mas não posso continuar sendo o bode expiatório da família. Não posso continuar sendo a pessoa que precisa abrir mão de tudo para que a Madison tenha o que quer. Tenho 26 anos e mereço ser tratada com o mesmo respeito que vocês dão a Madison. Você está certa, disse ele, baixinho. Você merece isso. Então, o que vai mudar? Ainda não sei, mas precisamos descobrir, porque não quero perder minha filha por causa disso. Essa conversa foi o início de um processo lento de cura com meus pais. Não foi imediato e nem perfeito, mas foi um começo. Madison, por outro lado, era outra história. Ela continuava convencida de que eu havia arruinado suas férias por birra. Continuava se colocando como vítima, embora tivesse aprendido a ter mais cuidado com os detalhes que postava nas redes sociais.
Cerca de um mês após o incidente no Havaí, Madison me ligou. Sarah, preciso te perguntar uma coisa. Ok. Você me odeia? A pergunta me pegou de surpresa. Não, Madison, eu não te odeio. Então por que você fez isso comigo? Por que arruinou minhas férias? Respirei fundo. Madison, eu não arruinei suas férias. Eu parei de pagar por elas. Tem diferença. Mas você sabia que não conseguiríamos arcar sem você. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de fazer birra no aeroporto e me fazer perder meu voo por causa de um vestido. Eu não te fiz perder o voo. Você escolheu ir buscar o meu vestido. Madison, o que teria acontecido se eu tivesse recusado? O que mãe e pai teriam feito? Ela ficou em silêncio. Sabe o que teria acontecido? Teria drama, acusações e culpa até eu ceder. Sempre é assim quando você quer algo. Isso não é verdade. Quando foi a última vez que você ouviu a palavra não da mãe ou do pai sobre algo que queria? Mais silêncio. Madison, eu não te odeio, mas não vou continuar mantendo essa dinâmica em que você consegue tudo o que quer às minhas custas. Se quiser ter uma relação comigo, ela precisa ser entre iguais. Não posso mais ser sua solucionadora de problemas e financiadora. Eu nunca te pedi para ser minha financiadora. Não precisava pedir. Era esperado. Quando você não podia pagar sua parte do hotel, esperavam que eu cobrisse. Quando esqueceu seu vestido, esperavam que eu sacrificasse minhas férias para buscá-lo. Quando queria atividades e excursões caras, esperavam que eu pagasse, já que tenho um bom emprego. Mas quando se tratava de reconhecimento, apreciação ou respeito básico, eu era invisível. Eu não sei como consertar isso, disse Madison. Finalmente. Você poderia começar assumindo responsabilidade pelas suas ações em vez de sempre se colocar como vítima. Poderia reconhecer que o que aconteceu no aeroporto foi irracional. Poderia reconhecer que eu sou uma pessoa com minhas próprias necessidades e sentimentos, não apenas alguém que existe para resolver seus problemas. Eu reconheço isso. Reconhece? Então por que você nunca se desculpou pelo que aconteceu no aeroporto? Por que nunca admitiu que me fazer perder o voo por um vestido foi irracional? Por que nunca assumiu sua parte nessa situação? Ela desligou sem responder. Já se passaram 3 meses desde o incidente no Havaí, e meu relacionamento com minha família ainda é complicado. Meus pais fizeram algum esforço para me tratar de forma mais justa, embora ainda tendam a cair em velhos padrões. Quando Madison cria drama, aprendi a estabelecer limites mais firmes e a me afastar quando não sou tratada com respeito. Madison e eu quase não nos falamos agora. Ela está convencida de que sou a vilã da história, e aceitei que talvez ela nunca veja as coisas de outro jeito. Isso é triste, mas também libertador. Não sou mais responsável por gerenciar suas emoções ou resolver seus problemas. O mais importante que aprendi com tudo isso é que ser família não dá direito a ninguém de te tratar mal. Amor não deve exigir que você sacrifique seu respeito próprio ou permita que o outro tenha um comportamento ruim. Acabei fazendo a viagem para Napa Valley, e foi absolutamente maravilhosa. Passei 3 dias degustando vinhos, lendo à beira da piscina e conversando com pessoas interessantes que conheci no Bed and Breakfast. Foi a primeira viagem em anos em que não passei nenhum momento me preocupando com as necessidades de outra pessoa ou gerenciando a crise de alguém. Também me juntei ao clube do livro da Emma, comecei a fazer aula de cerâmica e comecei a fazer terapia para me ajudar a entender como eu havia me enredado tão profundamente no padrão de colocar as necessidades dos outros antes das minhas próprias. A terapeuta me ajudou a perceber que essa dinâmica existia na minha família há anos e que o incidente no aeroporto foi apenas o momento em que se tornou impossível ignorá-la. Cerca de 2 meses após o Havaí, algo interessante aconteceu. Madison começou um relacionamento com um rapaz chamado Tyler, que, segundo meus pais, é muito direto e não tolera besteiras. Aparentemente, Madison tentou suas táticas dramáticas habituais no início do namoro, e ele simplesmente disse que seu comportamento era inaceitável e que não o toleraria. Em vez de perdê-lo, ela pareceu respeitá-lo mais por estabelecer limites. Minha mãe mencionou durante uma de nossas ligações semanais que Madison estava muito mais razoável ultimamente e que Tyler fazia bem a ela. Achei isso tanto reconfortante quanto frustrante. Confirmava que Madison era perfeitamente capaz de controlar seu comportamento quando havia consequências reais por não fazê-lo.
também deixava claro que o constante mimimi da família havia sido prejudicial ao desenvolvimento dela como pessoa. O momento mais revelador aconteceu há cerca de 6 semanas. Madison e Tyler planejavam uma viagem de fim de semana para Nashville e, aparentemente, Madison esqueceu de levar suas botas favoritas. Segundo minha mãe, Madison começou a se chatear, mas Tyler apenas disse: "Podemos comprar botas novas em Nashville, ou você pode usar os outros sapatos que trouxe. Essas são suas opções." Madison escolheu comprar botas novas em Nashville e, segundo minha mãe, acabou gostando delas ainda mais do que das que havia esquecido. Quando minha mãe me contou essa história, pude ouvir a percepção em sua voz. Ela finalmente estava entendendo que as emergências de Madison eram, na maioria das vezes, dramas fabricados que poderiam ser facilmente resolvidos se as pessoas parassem de tratá-las como crises genuínas. "Estive pensando sobre o que aconteceu no aeroporto", disse minha mãe durante aquela ligação, "e agora percebo que deveríamos ter simplesmente dito a Madison para comprar um vestido novo no Havaí desde o início." "Sim, mãe. Vocês deveriam. Não sei por que não perceberam isso na época. Agora parece tão óbvio. Porque você está acostumada a tratar os desejos da Madison como necessidades, e está acostumada a esperar que eu sacrifique minhas necessidades pelos desejos dela." Ela ficou em silêncio por um momento. "Você está certa. E eu sinto muito. Sinto muito por termos feito isso com você. E sinto muito por termos demorado tanto para perceber. Aquele pedido de desculpas significou mais para mim do que consigo expressar. Não foi apenas um pedido de desculpas pelo incidente no aeroporto. Foi um reconhecimento de um padrão que vinha prejudicando nosso relacionamento há anos. Meu relacionamento com meus pais melhorou lentamente desde então. Eles ainda caem em velhos padrões às vezes, mas agora estão mais conscientes e mais dispostos a corrigir o rumo quando eu aponto. Estamos aprendendo a ser uma família onde as necessidades de todos importam, não apenas as da Madison. Quanto à própria Madison, ela eventualmente se desculpou, embora tenha demorado muito para chegar a esse ponto. Isso aconteceu cerca de um mês atrás, durante um jantar em família que eu quase não fui. "Sarah", disse ela enquanto arrumávamos a mesa, "devo te pedir desculpas." Olhei para ela com desconfiança. Madison havia oferecido várias desculpas falsas ao longo dos meses, geralmente do tipo: "Sinto muito que você tenha se magoado" ou "Sinto muito que as coisas tenham saído do controle." "Estive pensando sobre o que aconteceu no aeroporto", continuou, "e agora percebo que o que te pedi foi completamente irracional. Fui egoísta e dramática, e não considerei como isso te afetaria. Sinto muito." "Obrigada", disse eu. "Também peço desculpas pelo post no Facebook, sobre a tal preciosa pequena família. Isso foi cruel. Eu estava tentando me sentir melhor sobre a situação, me colocando como vítima, mas sabia que isso te machucaria. Sinto muito." Foi a primeira vez que Madison assumiu total responsabilidade por suas ações sem tentar justificá-las ou culpar alguém. Também foi a primeira vez que ela reconheceu que havia feito algo deliberadamente para me magoar. "Eu te perdoo, Madison. Obrigada por dizer isso. Estamos bem agora?" Pensei com cuidado. "Estamos melhor. Não voltamos a ser como antes, mas estamos melhor. Vai levar tempo para reconstruir a confiança." Ela assentiu. "Entendo." "E, Sarah, Tyler me ajudou a perceber que a forma como eu agia não machucava apenas você, mas também a mim. As pessoas não respeitam você quando age assim. Podem até te dar o que quer, mas não te respeitam." Foi, talvez, a coisa mais madura que eu já ouvi Madison dizer. Nosso relacionamento ainda é um trabalho em andamento, mas muito mais saudável do que antes. Madison está aprendendo a resolver seus próprios problemas e lidar com decepções sem criar crises familiares. Eu estou aprendendo a manter limites enquanto continuo sendo solidária. Meus pais estão aprendendo a tratar as duas filhas como adultas, com igual valor e responsabilidade. O incidente no Havaí foi doloroso e dramático, mas, no fim, nos obrigou a enfrentar padrões que eram prejudiciais para todos os envolvidos. Às vezes, é preciso um momento dramático para perceber o quão longe as coisas se afastaram do normal. Nunca cheguei a ir ao Havaí naquele verão, mas já planejei uma viagem para lá no próximo mês. Vou com a Emma e mais 2 amigas do Clube do Livro, e estou realmente animada com isso.
sem dramas familiares, sem vestidos esquecidos, sem crises fabricadas, apenas 4 amigas aproveitando um lugar lindo juntas. E sim, estou levando 3 vestidos diferentes, caso eu esqueça algum. Olhando para tudo o que aconteceu, não me arrependo das minhas ações. Poderia ter lidado com algumas coisas de forma diferente? Talvez. Mas, pela primeira vez na minha vida adulta, eu me defendi quando minha família estava sendo irracional comigo. Recusei-me a incentivar o comportamento manipulador da Madison e recusei-me a financiar umas férias nas quais eu não era valorizada ou respeitada. As pessoas que me criticaram por ser vingativa ou mesquinha não entenderam nada. Eu não estava tentando machucar ninguém. Eu apenas estava me protegendo e estabelecendo limites que deveriam existir há anos. Às vezes, as pessoas confundem bondade com fraqueza e limites com crueldade. A diferença é que a bondade vem de uma escolha, enquanto ser capacho vem do medo e do condicionamento. Estabelecer limites não é punir os outros. É respeitar a si mesmo. Aprendi que é possível amar sua família e, ainda assim, recusar comportamentos inaceitáveis deles. Aprendi que você pode ser solidária sem ser conivente. E aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é deixar que essa pessoa enfrente as consequências de suas próprias ações. Madison agora é uma pessoa mais forte e autossuficiente, pois aprendeu a lidar com seus próprios problemas. Meus pais estão mais conscientes de tratar suas 2 filhas de forma justa, e eu tenho um relacionamento muito mais saudável com todos eles porque não guardo mais ressentimento por sacrificar constantemente minhas próprias necessidades. O vestido, a propósito, ainda está pendurado no meu armário. Nunca o enviei para o Havaí. Madison nunca mais pediu por ele depois dos primeiros dias da viagem. Acontece que ela conseguiu encontrar muitos vestidos bonitos em Wiki, afinal. Quem diria?